a história das joias que seriam da Michele, do governo, do Bolsonaro, da minha mãe, dona Fátima, se recuperando de Covid. Um beijo, mãe. Bom, o Guto está acompanhando tudo isso nas redes sociais. Tá bombando, né, Guto? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom Vamos dia. lá. Vamos falar de um assunto político, que foi o assunto político mais comentado nas últimas 72 horas, respondendo por 72, nas últimas 72 horas, respondendo por 20% de tudo que envolvesse qualquer ente político, varredura de redes no Brasil, ou seja, foi. Mas a gente não vai ter nada, pelo meu lado aqui, de comentário ou político de opinião. A gente vai falar de movimentação de rede social pelo tamanho do assunto. Por quê? O assunto foi um assunto com entregas múltiplas, como a gente muito não via. Ele teve quantidade de hashtag, ele teve conteúdo entregue com link de imprensa, ele teve vídeos em primeira pessoa de pessoas tentando fazer alguma coisa aparentemente não legal, que isso dá uma atração absurda nas redes. Ele teve diversas imagens de joias sedutoras e teve meme. Ou seja, não teve como este assunto não dominar uma pauta. E estamos falando aqui, literalmente, de dados, como um dado que é revelador, Roberto e Barão, a bolha do presidente demorou para reagir a este assunto. Por exemplo, no dia 6 de março, às 21 horas, foi o pior momento do Bolsonaro nas redes, na proporção ataque e defesa. 75% eram comentários negativos, numa bolha de 30 milhões de perfis, de somatório de diversas redes, ou seja, nunca havia tido isso. Ponto. É um marco esse momento aqui que a gente falou em termos de rede social, de ocupação sempre dita que o bolsonarista ocupava bem as redes. Nesse caso aqui foi meio estranho, Barão. Sim, agora dá pra gente, Guto, também observar que o humor voltou com mais intensidade a esses comentários políticos nas redes sociais. A gente viu memes de todos os tipos, né? Isso sempre rola, até da história da joia, dos melhores até os piores, tipo 8 do joia e tal. Não brinco com isso. Coisa que a gente já registrou por aqui. Mas o humor voltou com menos ódio? Dá pra gente registrar Roberta, isso em números? Dá. Extremamente boa pergunta, por uma razão que é exatamente que é leitura de máquina. Não é o Guto lendo e achando, isso é ódio, não é. A leitura de máquina do que o que define ódio é a censura das próprias redes e a censura, a autocensura das pessoas, ou seja, é algoritmo, é matemática. E o que a gente pode dizer? 18% de humor, zero ódio, ou seja, há muito a gente não tinha isso contra o próprio Bolsonaro. Ponto. Às vezes a gente tinha que dizer que o outro lado tinha aquele humor, um humor tão odioso quanto se queixava do outro lado. Não, nesse caso das joias, está parecendo que entrou quase que num momento assim, cara, agora é um momento de fazer um tipo de catarse. Assim pareceu, Roberta, muito bem observado. Repito, uma carga de 18% com zero ódio de humor, a gente não via há muito tempo, Roberta. Agora, tem aquela forma de se defender, né? Acusando o outro, algo que a gente já viu, né? Em outras situações. Guto, também aconteceu isso? Barão, aí é aquela coisa que cansa um pouco para quem tem máquina lendo ou para quem tiver um pouquinho de paciência de ler que não precisa de máquina para algumas coisas. As defesas do Bolsonaro, depois que começaram a existir, daquele dia que a gente fala do momento negativo, a gente começa a fazer um estudo em 4 milhões de perfis de apoios do presidente Bolsonaro. O que você encontrou em 16 mil postagens de defesa? Tá? Uma varredura de 16 mil postagens de defesa. 60% carregava a mesma defesa. Uma nota que falava que o Lula também havia levado alguns presentes com ele no passado. Ou seja, eu não consegui entender essa régua onde você, para dizer que isso é errado, mas o outro também fez, passa a ser certo. Não é. Na minha visão, agora quem fala, há muito pouca opinião e traz dado. Errado com Lula, errado com Bolsonaro. Certo com Bolsonaro, certo com Lula. A gente não pode entrar na onda do certo e errado por personagem, Barão. E isso fica muito claro que a gente tem que dividir aqui. Esse tipo de defesa quase que você olhava em 16 mil postagens, 60% serem a mesma nota, o mesmo tom,
É estranho, é desagradável parecer que as pessoas estão com preguiça até de pensar na defesa de fato, Barão. Agora, Guto, vocês conseguem ter uma medição, uma noção do tempo que essa notícia permanece em alta nas redes sociais? É até uma outra notícia que a gente chama de factual, quente, tomar mais espaço? Vamos lá. A gente estava tendo um ciclo, e isso a gente começa, entenda, estudo, a gente teve com Dilma, era a cada 72 horas, depois a gente teve com Bolsonaro a cada 48, porém, alguns assuntos, a gente até falou em alguns programas anteriores, eles ganham uma atração maior. Por quê? Pela revelação em capítulos, pela forma que foi. Se você olhar que esse tem a entrada do meme e depois a tentativa de um servidor sendo filmado, tentando desenrolar uma coisa, parecendo que você estava vendo um vídeo de humor, você vai ficar entendendo que aquilo tem uma sobrevida um pouco maior do que factóides. Ou seja, vai ter que vir alguma coisa muito forte, porque esse deu uma pegada institucional, de fato, entendeu? Ou seja, ainda que seja uma ínfima qualquer coisa do que se pode configurar, de se querer, de oposição, de pegar de corrupção, ou seja, qual é o rótulo, isso pegou em termos de redes, deu um desgaste, sim, pesado na imagem. Como a gente disse naquela terça-feira, dia 6, foi o momento que o Bolsonaro teve mais crítica no somatório de redes, coisa que nunca havia acontecido. Quase assim, uma falta de defesa do assunto. Aí você traz essa defesa meio coordenada, é estranho pra caramba, Roberto. A gente tem que dividir nesse sentido assim, de quem é mais observador do que qualquer outra coisa. Muito bem, o nosso Guto Graça acompanhando tudo que rola nas redes, volta na próxima semana aqui no Band News Station, ou como ele sempre diz, em edições extraordinárias, assim que for acionado. Grande abraço, Guto, até a próxima. Grande abraço, beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Beijão, Guto, valeu.